Bem-vindos ao canal Heróis da HQ. Galerinha, chegamos ao capítulo final da saga Superman Ano 1. Essa é a parte 3 do vídeo. Para que você não fique perdido em meio a essa história, dá uma olhadinha na parte 1 e na parte 2 que tem aqui no canal. Liga no vídeo e bora lá. Tudo começa com Lois Lane dentro de um sonar, no fundo do oceano. Sua missão era encontrar algum sinal de vida ali embaixo, quando de repente ela é atacada pelo Comando de Defesa de Atlântida, já que ela estava prestes a invadir seu território. Lois começa a se afogar. Então, das profundezas do oceano, Superman surge e tira Lois dali, a salvando. Ele a leva para uma praia. Superman vê que Lois não está respirando. Ele cuidadosamente presta os primeiros socorros a ela. Lois acorda. Superman diz que tudo irá ficar bem e que ela está segura com ele. Ele sente a presença de outras pessoas ali naquele lugar. Assim, ele leva Lois para o topo de uma árvore e volta para a praia para investigar. E ao chegar lá, ele os encontra. Soldados. O comandante deles quer respostas. Ele diz que ele e Lois estavam violando uma área de segurança máxima e que sofrerão as consequências por isso. Mas Superman diz para ele deixar ela de fora disso e fala para todos saírem dali, que ele sabe o que todos eles fazem lá embaixo. Inclusive, galera, talvez eu esteja enganado, mas aquele submarino que vemos na primeira história, que destruiu a Atlântida quando caiu, talvez esses soldados sejam responsáveis por aquilo, mas é só uma teoria. Os soldados atacam Clark, com tudo que eles têm, mas nada acontece, e Superman, com apenas a areia daquele lugar, derruba todos eles. Com os soldados derrotados, Superman volta para Lois, que ainda estava paralisada, de frio, por conta de ainda estar molhada do afogamento. Superman olha os seus documentos e vê que ela é uma repórter do Planeta Diário, que fica em Metrópolis. Então, ele a leva dali para essa cidade. Depois de um tempo, Clark se forma em jornalismo e decide se mudar para a cidade de Metrópolis. Ao chegar na cidade, Clark começa a aprender os hábitos e os jeitos de como as pessoas agem naquele lugar, para se misturar mais, o que não seria difícil, já que Metrópolis é uma cidade bem cheia. Mas sua atenção é desviada quando uma criança corre para a rua e está prestes a ser atropelada por um caminhão. Todos congelam. Ninguém teria tempo de fazer nada. Mas Clark a salva. Todos ficam se perguntando de onde ele veio. Ele surgiu do nada e foi rápido como um raio. Mais tarde, Clark vai até o Planeta Diário para sua entrevista de emprego. O editor-chefe do jornal, Perry White, chega que nem um furacão em sua frente e diz que se ele quiser um emprego, ele precisa merecê-lo, que ele precisa provar o seu valor. Clark então entende que ele está contratado, contanto que ele seja útil. Clark então começa a pensar no ocorrido de mais cedo, que se ele vai continuar ajudando as pessoas e trabalhando em um local cheio de jornalistas e investigadores, inclusive Lois Lane, ele precisará de um disfarce, mas não para o Superman, e sim para Clark Kent. Então, com óculos e um chapéu, ele começa a montar sua identidade secreta. Ao cair da noite, Superman começa a impedir todos os tipos de crimes naquele lugar: roubos a bancos, roubos de veículos, agressões domésticas, os corruptos e os malfeitores daquele lugar. Ele impede todos eles. Ele começa a fazer realmente a diferença naquele lugar. Ele vira o principal assunto dali. As pessoas começam a admirá-lo. No Planeta Diário, todos comentam sobre aquele Superman. Lois e Clark agora se conhecem, e Lois começa a criar suspeitas sobre ele, por ser um cara muito misterioso, e também pelo fato de sempre que ocorre algum conflito na cidade, ele some, bem na hora H. De repente, Perry White chega com uma notícia urgente. Bandidos invadiram e fizeram reféns na empresa da LexCorp. A equipe formada por Lois e o fotógrafo Jimmy Olsen partem para cobrir a matéria, e Clark veste o seu manto de Superman. Ao chegar lá, vemos que um dos bandidos pega uma criança como refém.
A condição é transporte seguro e 1 bilhão em dinheiro. Caso contrário, ela vai morrer. Então Superman surge como um raio. Ele detém um bandido e salva a criança. Todos os bandidos ficam assustados, tentando entender o que aconteceu ali. Superman então surge arrancando o teto daquele lugar. Os bandidos atiram nele, mas nada surge efeito. Ele prende todos os bandidos dali com aquele teto, salvando assim os reféns. Em meio àquela correria, vemos Lex Luthor surgir de um elevador e, ao lado dele, um homem misterioso. Então eles se encontram. Em meio à discussão dos dois, Superman então entende que tudo que ocorreu ali foi obra de Lex Luthor, na tentativa de chamar sua atenção. Lex então o convida para dentro, para que eles possam conversar. Lex diz que ambos compartilham a paixão pela lei e pela ordem, e fala que em Gotham há um agente do caos espalhando medo e terror por aquela cidade. Ele abre uma imagem em seu computador, e é aí que vemos. Aquele agente do caos era o Batman. Superman diz que já ouviu falar dele, do seu jeito de fazer as coisas e do seu perfil agressivo, mas que talvez seja preciso, pois Gotham é uma cidade dura. Lex então pede para que ele deixe mostrar algumas provas, para que ele veja com seus próprios olhos do que está falando. Lex então mostra uma reportagem, onde o Batman explodiu um carregamento de armas no meio do mar de Gotham, depois de ter espancado cada um dos bandidos que estavam naquele navio. Então, por se deixar levar pela conversa de Lex Luthor, o Superman é anunciado como um salvador a trabalho dele, que irá combater e dar um fim nesses vigilantes como o Batman. Mas Superman diz que ele nunca concordou com aquilo, mas em meio ao pronunciamento da visão de Lex Luthor, ele fica sem espaço para poder falar o que pensa. Algumas horas depois, somos levados a uma estação de trem abandonada. E é ali que vemos. Aquele homem misterioso ao lado de Lex no elevador era o Coringa. Eles dizem que a primeira parte do plano estava completa. Colocar Batman e Superman, um contra o outro. Pois enquanto eles estivessem distraídos, lutando entre si, o Coringa iria soltar uma nova droga na cidade de Gotham. Mas Batman estava ali observando tudo. Ele interroga e tortura o Coringa, e descobre que eles estavam guardando a droga em uma indústria farmacêutica abandonada da LexCorp. Então, Batman, sabendo disso, a explode. Isso faz com que Superman vá até Gotham para investigar o ocorrido. No topo da delegacia de polícia, ao lado do bate-sinal, ele o encontra. Eles ficam frente a frente, um com o outro. Batman sabe que Superman está ali para combatê-lo. Superman fica admirado, pois mesmo Batman sabendo quem ele é, ele não sente medo. Batman então aciona uma armadilha que prende os pés de Superman, e a luta começa. Batman começa a atacar o Superman com armas de fogo e rajadas de eletricidade, mas nada surge efeito. Superman então diz que com apenas um soco ele poderia acabar com ele, e quando ele está prestes a atacar, alguém segura sua mão. Era a Mulher Maravilha. Ela diz que eles são melhores do que isso, que seria uma catástrofe se eles virassem inimigos, já que todos eles compartilham do mesmo objetivo, a justiça. Com tudo resolvido, os três vão atrás do causador de tudo aquilo, Lex Luthor. A Mulher Maravilha usa o seu laço da verdade, e Lex revela como ele ficou rico. Ele começava as guerras e vendia a solução delas, e em meio a isso, ele faz outra revelação. Lex diz então que tem informantes muito valiosos, e que um deles diz que existem sobreviventes do planeta de Krypton, o planeta de Superman. Homens, mulheres, crianças inocentes, todos eles presos na nave de um alienígena, chamado Brainiac. Superman então, sem pensar duas vezes, corre em direção à saída. Ele precisa encontrar o seu povo. A Mulher Maravilha tenta impedi-lo e pede para que ele a leve junto. Mas Superman diz que essa luta não é dela. Ele a dá um beijo na testa, para que ela não se esqueça de que ele irá voltar, assim que achar o seu povo. Então, Superman voa para o espaço, deixando Lex Luthor aos cuidados de Batman. Superman não irá parar, enquanto não encontrar Brainiac,
e salvar o seu mundo. É isso aí, galera. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Logo logo estaremos trazendo mais novidades para vocês. Se puderem, compartilhem, deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima!